Se você acha que você já sofreu no amor, que a sua vida sentimental é uma tragédia, então você precisa conhecer a minha história. Eu sou prova viva de que Deus, ele honra e que os humilhados são exaltados. Muita gente vê o meu testemunho hoje de vida e pensa que sempre foi tudo lindo. Eu tenho aqui vários vídeos no canal falando sobre o tempo de espera, sobre o meu tempo de espera, que foi horrível, que é horrível, contando algumas coisas que aconteceram após eu me converter, que nem sempre foi tudo às mil maravilhas, como é hoje, né, entre aspas, porque não tem relacionamento perfeito. Mas eu tenho um vídeo aqui contando pra vocês o que eu passei no meu tempo de espera. Assiste o vídeo até o final, que no final do vídeo vai ter o link pra vocês assistirem esse vídeo que eu tô falando. Hoje eu quero falar especificamente de como foi antes da minha conversão, porque por mais que seja passado, eu passei por histórias de terror, realmente, não foram histórias de amor, foram histórias de terror. E eu acho importantíssimo eu trazer isso aqui pra vocês verem, talvez vocês não estejam tão mal assim. E quem sabe trazer um pouquinho de esperança pra vocês e mostrar que pra tudo tem um jeito, que é o propósito de Deus e que Deus honra aqueles que esperam nele, não importa o seu passado. Eu quero começar dizendo que eu me converti com 20 anos de idade. Antes disso eu era católica, entre aspas, né? Católica de nome, né? Porque eu não frequentava, não tinha uma vida dedicada ao catolicismo. Não segui os princípios nem nada e nunca fui uma pessoa promíscua. Porém, eu tive os meus relacionamentos e que foram, na verdade, tentativas de relacionamento, sabe? Aqueles relacionamentos que duram 1 mês, 2 meses no máximo e termina, não dá certo. Você começa a namorar, mas não dá certo. Foi isso. Mas eu vou contar pra vocês na sequência e vou contar o que aconteceu em cada um e já posso adiantar que eu fui traída em todos eles. Senta que lá vem a história. Sim, eu fui traída em todos esses relacionamentos e trocada, isso que é pior, traída e depois trocada por outra. E geralmente essas mulheres eram loiras, olha que coincidência, por isso eu passei muito tempo tendo raiva de loiras. Hoje eu já me curei, mas é algo assim interessante, né? O primeiro relacionamento que eu tive, na verdade não foi nenhum relacionamento. Eu tinha acho que 14 anos, 14 pra 15. Dava mais importância, chamava de namoro, mas a gente nem ficava junto. A gente era mais amigo, assim, sabe? Amigos que se beijam. Mas a gente considerava um compromisso. Durante o nosso relacionamento, eu não sei dizer se eu fui traída por essa pessoa, mas eu sei que o final foi meio conturbado. Ele simplesmente foi pra uma balada, ficou com uma menina, ou com várias, não sei. E eu fiquei assim, né? Tipo, e aí? Não falava mais direito comigo, sabe? Não tinha mais aquele contato. E aí depois, quando a gente foi conversar, ele super normal, levando numa boa, achando engraçado. Ele falou assim: Ué, eu não te falei que a gente tinha terminado? Eu achei que eu tinha falado. Aí eu disse: E acho que você talvez falou em pensamento, né? se vocês acham que parou por aí, não parou. Eu ainda gostava dele, fiquei gostando por muito tempo. Aliás, a vida inteira foi assim. A pessoa terminava comigo, eu ficava morrendo de amores por ela, querendo voltar, correndo atrás, e ficava nisso. Até encontrar uma outra pessoa que substituísse. Foi assim a vida inteira. E aí, passou bastante tempo, assim, foi passando meses e tal. E eu sempre tendo esperança de voltar com ele. Até que passou bastante tempo, a gente nem tava se vendo mais, que a gente era do mesmo grupo de amigos, mas aí todo mundo deu uma afastada. Eu tinha uma amiga que a gente... Era um grupo de amigos, a gente sempre, todo final de semana, tava na rua, né, deles e todo mundo reunido e a gente sempre tava fazendo alguma coisa. Fogueira ou só na rua conversando e tal, mas era um grupo de amigos. A minha amiga namorava um amigo nosso e eu namorava o amigo dele. A gente já chegou a assistir filme na casa da minha amiga, juntos, os 4, sabe? E passado alguns meses, eu percebi que essa minha amiga, ela tava estranha. Eu sempre falava alguma coisa que eu dava a entender que eu tinha esperança de voltar com ele. E ela ficava meio quieta na dela, ficava tentando fazer eu desistir. Aí eu comecei a desconfiar, até que um dia eu joguei um verde nela.
falei que eu sabia de tudo, não sei, não lembro o que eu falei, mas eu joguei um verde nela e ela acabou contando tudo. E ela contou que os dois estavam conversando e o resultado foi que os dois começaram a namorar. Ele chegou a frequentar a casa dela, que ele ia lá comigo, com os pais dela lá. Ela falou, parece que com o pai dela, não sei, mas eu sei que ele frequentava a casa dela, enquanto na minha casa ele não passava nem na esquina, de medo dos meus pais. Era assim. Gente, eu tô contando tudo isso, mas tudo isso que eu vou contar aqui, as pessoas da minha cidade, da minha família, amigos, quem é do meu convívio sabe. Porque cidade pequena, então todo mundo sabe de tudo. Então por isso, mas eu não quero expor ninguém, mas o que eu tô contando não é segredo pra ninguém, por isso que eu tô contando aqui pra vocês. Enfim, esse foi o minha primeira tentativa de relacionamento que não deu certo e me machucou muito. O segundo foi o namoro que eu tive mais longo, que foi de 1 ano e meio. Eu conheci esse rapaz, me interessei, me aproximei dele através de uma amiga em comum. Foi recíproco, sabe? No começo, assim, os dois se interessaram meio que ao mesmo tempo. Eu vi ele primeiro e ele me conheceu depois, mas foi meio ao mesmo tempo. E a gente começou a ficar, depois a gente começou a namorar. Eu sempre ficava na casa dele, com a família dele. Todas as vezes que eu ia para lá, quando chegava por volta de umas 10 horas, ele falava que ia me levar embora para casa porque ele tava cansado, com dor de cabeça, queria dormir, queria descansar. Até aí tudo bem. E ele me levava para casa. Só que depois eu fui descobrir que ele me levava para casa e depois ia pra balada, saía com os amigos dele. Se ele fazia alguma coisa, não sei, mas creio que provavelmente fazia, né? Se ele tinha cara de pau de mentir assim para mim fazer isso, então provavelmente ele fazia coisas piores. Até que teve um dia, a gente morava perto, aí ele se mudou para um lugar que era um pouco mais longe. E eu não tinha como ir lá e ele também tava arrumando desculpa, falando que tava sem carro, sem moto, não tinha dinheiro para colocar gasolina. A gente tinha 16 anos. Enfim, ele não tava querendo ir pra minha casa pra gente se ver, era num domingo. Eu falei, beleza, né? Fazer o quê? A gente não vai poder se ver. Só que depois meus pais estavam indo pra igreja, minha mãe tava indo pra igreja e era caminho, a casa dele era perto. Então eles me deram uma carona e eu fui de surpresa, né? Chegando quase na rua dele, eu dou de cara com ele saindo de moto com o amigo dele. E aí quando eu fui encontrar ele, ele tava com uma cara muito brava, assim, como se eu tivesse cometido um erro, uma coisa muito, né? E aí ele teve que me levar, eles foram dar uma volta de moto e ele teve que me levar, ou seja, eu estraguei completamente o rolezinho dele. E era desculpa dele de que ele não podia, não tinha dinheiro pra gasolina, não sei o que. Depois ele deu umas desculpinhas lá, mas era tudo mentira. Isso não foi nada perto de tudo que eu descobri depois, de tudo que aconteceu depois. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas assistam porque é importante, vocês vão entender no final. Depois ele começou a ficar estranho, ele começou a ter muitos amigos estranhos, provavelmente ele estava usando droga. Ele começou a ter uma atitude muito assim agressiva, ser muito arrogante, ele estava sumindo, simplesmente não estava mais sendo um namorado. Até que a gente terminou, só que nesse tempo que ele estava estranho, ele estava saindo com outra ou outras. E eram muitas, eu sei que eram muitas. A gente vivia terminando e voltando, mas ele terminava comigo e eu sempre implorava pra voltar. Aí a gente voltava, aí ele terminava, aí a gente voltava porque eu ficava correndo atrás. Era assim, teve várias idas e vindas. E numa dessas idas e vindas, eu tinha ido na casa dele. Quando eu tava voltando, tinha uma amiga da irmã dele, que era uma amiga também, assim, uma conhecida, né, em comum, que ela me contou que ele me traía com a escola inteira onde ele estudava e todo mundo sabia. E ela falou várias coisas, eu fiquei pé da vida. Depois eu fui conversar com ele, ele ficou muito bravo, falou que era tudo mentira, que ela era louca e tal. E realmente essa menina era uma menina que eu não tinha muita confiança. Eu falei assim, ela tá falando isso porque ela gosta dele e ela quer que eu termine com ele, então por isso ela tá falando isso pra mim. Só que depois que a gente terminou, eu fui descobrir que era tudo verdade e ela tava sendo minha amiga. E realmente ele me traiu com muita gente. Não tenho nem ideia de quantas pessoas, nem quando começou. Mas ele me traía sempre. Mas também não parou por aí. Esse mesmo ser humano, depois ele ficou com uma outra amiga minha, e com outra, e com outra, e com outra.
Sim, ele ficou com várias amigas minhas depois que a gente terminou, depois de vários, de anos e tal, ele ficou. Beleza, porque a gente já tinha terminado, mas assim, é um pouco estranho, né? E uma observação sobre essas amigas. Eu falo amiga porque são pessoas que sempre eu tive contato desde pequena. Até hoje ainda tenho contato com algumas, converso meio de leve. Uma delas eu tenho amizade, a gente é do mesmo grupo de amigas da escola. Já passou, sabe? Eu não julgo mais elas porque eu entendo que a gente era adolescente, não tinha maturidade e é normal a gente errar. Hoje somos outras pessoas, por isso que ficou passado, ficou pra trás. Não julguem essas meninas também. E esse foi meu segundo relacionamento totalmente frustrante. Aí depois, o terceiro, depois de ficar muito tempo sofrendo por esse, finalmente conheci um rapaz que ele parecia ser, nossa, ele me tratava, gente, de uma forma que nenhum dos outros dois me trataram. Ele me tratava como uma princesa, sabe? A gente se conheceu pela internet. A gente se dava muito bem. A gente ficou acho que um mês junto. Com uma semana de namoro, se eu não me engano, ele já me deu aliança. E eu fiquei assim, nossa, tá completamente apaixonado por mim. Até que, acho que foi na Páscoa, um feriado assim, ele simplesmente sumiu, desapareceu. Quando eu finalmente consegui falar com ele, acho que no final do dia, ele disse que estava trabalhando no banco, que ele trabalhava no banco. E ele, no pleno feriado, ele tava lá trabalhando, fazendo umas coisas que ele precisava resolver lá. Eu não queria ir me ver nem nada e por telefone depois ele pediu um tempo. Beleza. E nesse tempo, na verdade, ele estava com outra. E ele já estava me traindo com essa outra. Calma, gente, que pode ter certeza que vai ficar pior. Depois de um tempo, na época do Orkut, não me lembro porquê, mas essa moça com quem ele me traiu e tava saindo, ela me mandou um depoimento no Orkut falando um monte pra mim. Eu fiquei sabendo por ela que a aliança que ele me deu era a aliança que ele tinha comprado pra ex dele, acho que a ex-namorada dele, que ele ia pedir em noivado, eu acho. Só que ela terminou com ele antes, eles brigaram, não lembro. E aí ele comprou a aliança e ficou guardada, não deu tempo de ele dar essa aliança pra essa moça. E aí ele fez o que? Deu pra mim. E isso realmente eu tenho certeza que é verdade, porque quando ele me deu a aliança, ela ficou um pouco larga. Aí ele falou, Se precisar trocar, eu troco, tal. Então, vai ter que trocar mesmo. e ele não ia trocar, ele ficava enrolando, falando, Nossa, eu preciso achar a nota fiscal e não tô achando. e por que ele não estava achando? Por quê, né, gente? Por quê? Era tudo desculpinha. E hoje ele está casado com essa moça, teve filho e tal, se converteram, graças a Deus. Mas assim, na época foi bem difícil também, eu sofri muito, muito mesmo. Aí depois dele, eu conheci uma outra pessoa. Eu tava indo pra balada com a minha amiga, e aí eu conheci essa pessoa. A minha amiga ficou com esse rapaz, só que eu tinha me interessado por ele, mas como ele se interessou por ela no momento, então ela ficou com ele e tudo bem. Aí a gente pegou amizade, tudo, e depois de um tempo a gente pegou tanta amizade que eu acabei me interessando mesmo por ele por mim, e a gente começou a namorar. E ele foi o único desses que eu namorei que eu acredito que não me traiu. Inclusive, a gente era da mesma igreja, eu me converti, eu fui pra igreja que ele frequentava, e foi ele que ficava me incentivando a ir pra essa igreja, só que ele namorava com outra pessoa que ele conheceu lá, noivou, casou com essa menina, e a gente tinha amizade. Eu sempre tive amizade com os meus ex, até chegar o Bruno, aí acabou, né, gente? Acabou porque casamento tem que cortar suas amizades. A gente ficou junto acho que um mês também, ele foi um fofo, não tenho do que reclamar, mas nunca tive do que reclamar, mas eu não sei, eu não me sentia bem com ele, sabe? Eu acho que a gente tinha muito mais amizade, assim, sabe? E eu não consegui dar o valor. Quando eu realmente encontrei uma pessoa que me dava valor, que era bom comigo, eu fiz o que fizeram comigo, não traí. Mas eu fui muito ruim, porque eu terminei com ele por telefone. Acho que foi no dia do meu aniversário que eu terminei com ele, ele me deu presente, ursinho,
chocolate, tudo bonitinho. E aí depois eu terminei com ele, por telefone não, acho que foi por MSN. Na época era MSN, pra vocês verem, tô velha. E ele foi o único. E aí depois dele veio o último. Foram 5. Ai, gente, quase falei o nome dele aqui. Aí esse último, gente, esse foi rápido também o namoro, mas foi um dos que mais marcou, assim, que foi complicado, que eu sofri demais. Eu acho que eu sofri mais que no meu primeiro namoro lá de 1 ano e meio. Eu conheci esse rapaz na rua. Eu morava atrás da faculdade e ele fazia faculdade. E eu sempre ia buscar a minha irmã na escola. E no horário que eu ia buscar a minha irmã na escola, ele sempre tava lá esperando dar horário pra ele ir pra faculdade. Era bem extrovertido, assim, comunicativo. Aí ele me parou pra conversar. Não lembro qual foi o assunto que ele puxou, mas ele me parou pra conversar. A gente começou a conversar, pegou amizade. E eu comecei, assim, a me interessar por ele, mas eu tinha um sério problema. Antes de ficar com os meninos, eu tinha, assim, eu era muito apaixonada, eu ficava muito apaixonada, mas quando eu ficava com eles, a partir do primeiro beijo, acabava o encanto, era assim, eu não sei qual era o meu problema. E quanto mais envolvimento a gente tivesse, relacionamento, assim, amoroso, sabe, carinho, essas coisas, mais repulsa eu ia sentindo deles. E aí eu não sei, eu ficava mais como amiga do que namorada. Com ele foi tipo assim, 1 semana de namoro ele também tava super apaixonado por mim, me tratava super bem, ele era emo, então vocês sabem como são emos, né? Só que eu não sei, eu não me sentia tão bem, não tinha aquela coisa com ele, eu queria ficar com ele, mas eu queria ter uma amizade colorida, eu não queria um relacionamento sério porque eu não conseguia me apegar assim às pessoas. Não sei nem como eu namorei 1 ano e meio. E aí eu cheguei pra ele e falei que eu achava melhor a gente ser amigos colorido e tal, que eu não sei, eu ainda gostava do meu ex. E ele quieto, só ouvindo, concordou. Eu falei, beleza, né? Então eu fui super fria falando com ele. E aí ele sumiu. Aí ele mudou o visual, ficou num estilo mais assim que me agradava. Aí eu comecei a reparar, assim, comecei a sentir falta dele, da amizade dele, porque ele se afastou totalmente de mim. E aí eu comecei a ficar arrependida. E aí eu quis voltar com ele. Um namoro de 1 semana, eu quis voltar com ele. Foi um pouquinho difícil de conseguir voltar, mas a gente voltou. Só que a gente voltou, eu fui viajar com os meus pais pra praia. E lá eu, assim, já vi que tava uma coisa estranha. Eu tava sentindo alguma coisa estranha. Eu tava desconfiada dele, eu não lembro exatamente por quê. E quando eu voltei, eu descobri que ele tinha arrumado um trabalho novo e conheceu uma menina nesse trabalho e ele estava ficando com essa menina. E ficando mesmo, de sempre ir lá, tal, tipo assim, ele tava me namorando e começando um namoro com a menina também. E aí a gente terminou, ele, né, terminou comigo. Foram meses pra gente voltar de novo, porque eu insisti muito. Só que nesse tempo a gente continuava se vendo todos os dias, a gente tinha amizade normal, como irmãos, assim, sabe? A gente continuava amigos se vendo todo dia. A gente tinha um relacionamento, a gente só não tinha um envolvimento amoroso de, tipo assim, toque físico, se beijar, essas coisas a gente não tinha. Mas a gente praticamente tinha um relacionamento. E aí ele ficava com outras, namorava, ele não ficava sozinho, ele namorava outras e tal. E aí ficou nisso. Até que passaram esses meses e a gente voltou, depois de muita insistência da minha parte, a gente voltou, mas aí a gente ficou 1 mês e ele terminou comigo de novo. Eu não lembro por que ele terminou comigo. Acabou, sabe? A gente não teve mais envolvimento, a gente continuava se vendo sempre, tendo amizade, tá sempre juntos. A gente fazia até academia juntos, mas a gente não se relacionava mais como namorado. A gente realmente se tornou amigos, assim, irmãos mesmo, por uns anos aí. Depois a gente se afastou, esse namoro me destruiu, né? Acabou comigo, eu fiquei muito triste, muito chateada com tudo que aconteceu. Não foi pela dor que eu fui pra igreja, e foi dessa forma que eu fui pra igreja, por conta desse relacionamento frustrado. E na igreja eu ainda tinha esperança, eu não tinha muito conhecimento do que era esperar em Deus, essas coisas. Eu não tinha muito envolvimento também com a igreja, eu só ia nos cultos de domingo, mas eu não tinha envolvimento com a igreja. Então eu tinha esperança de voltar com ele, eu achava que era ele a pessoa com quem eu ia casar e tal, e que era ele o escolhido de Deus pra mim. Sabia que eu não deveria mais ficar com ninguém, que era sério, que eu tinha que esperar em Deus, mas eu achava que eu já tinha encontrado essa pessoa, que ele ia se converter e que Deus ia trazer ele de volta pra minha vida. Eu achava que era isso. Até que
depois de anos que ele sempre estava namorando, eu nunca tinha oportunidade de tentar reconquistá-lo, mas depois de anos, finalmente ele ficou solteiro. E olha, gente, olha isso. A gente fica pedindo sinal para Deus e às vezes as coisas acontecem, a gente acha que Deus confirmou, mas Deus não confirmou. Prestem atenção nisso que aconteceu. Eu já estava na igreja e eu sempre orava por ele, para Deus trazer ele de volta, porque eu não tinha entendimento. E aí ele finalmente ficou solteiro, era final do ano, a gente praticamente não se falava mais. A gente não se falava, não tinha WhatsApp nem nada dessas coisas, ele não tinha rede social, então a gente nem se falava, só se falava se ele fosse lá me ver. Aí eu coloquei pra Deus, se no dia 20, na véspera de Natal, dia 24, ele aparecesse na minha casa, que era uma coisa praticamente impossível, já que ele tava muito tempo sem falar comigo, sem ir lá me ver. Mas se no dia 24, véspera de Natal, ele aparecesse lá só pra me dar um abraço, eu ia entender como um sim de Deus que era ele, que eu deveria esperar por ele e continuar orando. E isso aconteceu, vocês acreditam? Eu tava lá em casa, de boa, quando de repente ele me ligou e falou pra eu descer que ele tava lá. E ele foi lá só pra me dar um abraço. E ele falou exatamente assim: eu vim aqui só te dar um abraço de Feliz Natal. E aí uma observação sobre isso. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu, não tem uma resposta, porque eu pedi esse sinal pra Deus em pensamento, se eu não me engano, acredito que foi em pensamento, e aconteceu exatamente do jeito que eu pedi, mas ele não era a pessoa que Deus tinha pra mim, não mesmo, muito longe de ser. E às vezes acontece esse tipo de coisa, só que a gente tem que entender, Deus ele jamais ele vai confirmar uma escolha nossa na vida sentimental dessa forma, com um sinal. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Deus ele confirma a nossa escolha. Ele diz se ele abençoa ou não, mas ele não confirma a pessoa. Ó, essa aqui é a pessoa que você tem que escolher. Não, ele vai indicando, ele coloca as pessoas na nossa frente, no nosso caminho, e ele indica qual que é a escolha mais adequada para você fazer, mas quem faz essa escolha é você. Então você tem que levar muitas coisas em consideração pra escolher essa pessoa. Eu tenho esses vídeos que eu falo sobre como escolher a pessoa, como Deus confirma e tal, vou deixar todos aqui. No final do vídeo vocês vão ver. Mas é algo muito sério, gente. A gente não pode colocar, espiritualizar tudo. É a pessoa com quem a gente vai passar o resto da nossa vida. Ou deveria, né? Então a gente tem que saber escolher, não jogar essa responsabilidade pra Deus, porque se não der certo, se Deus coloca, ó, é essa pessoa, escolhe essa e pronto. Aí a gente escolhe essa pessoa porque foi Deus que falou, mas a gente não pensou. Mas será que é? Será que não é? Será que vai dar certo? A gente não raciocinou. A gente só fez a escolha baseada num sinal que a gente pediu pra Deus. E aí, a gente passa por momentos que, de repente, um dos dois trai, acontece alguma coisa, termina, os dois se divorciam e a gente vai falar assim, mas, Deus não confirmou? Culpa de Deus tudo isso que eu tô passando. E não é. Às vezes, somos nós que perdemos a nossa bênção por não estarmos prontos, ou por não sabermos valorizar. Então, não adianta Deus confirmar, Deus jogar a pessoa ali pra você, se você for perder. A escolha tem que ser nossa. Deus, ele só confirma a nossa escolha. Entendam isso. Não peçam um sinal para Deus para vocês terem certeza se é essa pessoa ou não. Façam uma escolha racional. Conheçam a pessoa, analisem vários pontos, tanto espiritual quanto no mundo natural. E aí sim vocês oram para Deus ir direcionando vocês para saber se vocês estão no caminho certo, se vocês estão fazendo a escolha certa. E aí a cereja do bolo, gente. Já tô terminando aqui o vídeo. Nesse dia, para mim foi uma confirmação. E olha o perigo dessas confirmações. Eu tomei isso como um sim de Deus, que estava liberado. E eu não tinha muita ideia do que era esse negócio de esperar em Deus. Eu achava que para mim não se aplicava porque Deus já tinha confirmado a pessoa para mim. Eu já tinha essa pessoa na minha vida. E como eu já tinha namorado com ele, então eu achava que não tinha nada a ver eu ficar com ele para reconquistá-lo. Nesse meio tempo, eu estava já há 2 anos sem me envolver com ninguém, que foi depois dele, ele foi o último. E eu já estava já buscando a Deus e tudo mais. E aí, numa oportunidade que eu tive, eu fiquei com ele. E foi a última vez, porque ele só quis relembrar, né, nos momentos. E enquanto eu tinha esperança de a gente voltar. A gente não voltou e eu fiquei acabada. E aí, logo em seguida, eu mudei de igreja, eu fui para uma igreja onde me orientaram melhor. Eu comecei a entender o que era esperar em Deus e aí eu comecei a esperar em Deus de verdade. Mas todo esse tempo que eu tenho de igreja, desde os 20 anos, eu dei essa escorregada nesse comecinho aí de conversão. E quando a gente fala em esperar em Deus, não significa exatamente que você ficou todos os anos da sua vida inteira sem se envolver com ninguém.
às vezes acontece de você estar esperando em Deus e você dar uma escorregada. O que vai definir é o que você vai fazer dali pra frente. Dali pra frente você entendeu que você fez algo errado e você se santificou, se arrependeu, pediu perdão para Deus e se santificou e continuou esperando em Deus. Então beleza, você está esperando em Deus. Você terá consequências daquele ato, mas você está esperando em Deus e é isso que importa. E foi aí o fim de tudo, né? Eu comecei a ser discipulada e a minha discipuladora começou a me orientar melhor e aí eu entendi que isso não era o que Deus tinha pra mim, que essa pessoa não era a pessoa certa, a escolha certa. Deus tirou ele da minha vida. Aí começou a parte da igreja, e se vocês quiserem saber o que aconteceu dentro da igreja nesse tempo que eu esperei em Deus, aí vocês assistam o vídeo que vai estar aqui no final desse vídeo. Mas também continuou sendo tragédia atrás de tragédia. Só não foi pior porque eu não me envolvi com esses rapazes, não me relacionei. Mas, gente, a mensagem agora final, porque o vídeo já tá muito longo, que eu quero falar pra vocês. Eu passei por histórias de terror. Só tive histórias de terror, nunca tive histórias de amor. E todos esses rapazes, pra mim, foi como se fossem migalhas. Eu corria atrás deles, eu aceitava muito pouco e eu me contentava com pouco. Quando eu conheci o Bruno, o que fez com que eu tivesse certeza, mais certeza de que era o Bruno, é que eu tava acostumada com um tipo de homem. Eu tava acostumada a ter que ficar pensando, eu quero mandar uma mensagem pra ele, o que eu vou mandar? Se eu mandar agora, será que ele vai responder? Eu ficava muito nesse jogo, sabe? Ele mandou mensagem, eu vou demorar 2 horas pra responder. E quando eu conheci o Bruno, eu não precisei me preocupar com esse tipo de coisa. Mesmo que eu quisesse, foi tudo muito natural. O Bruno, ele me tratou bem desde o começo, ele sempre me respeitou. Ele não fez nada assim de, nossa, demais, de extraordinário pra se destacar. Ele se destacou simplesmente por ser diferente desses que eu tive no passado, que foram migalhas e não souberam me valorizar. Mas, independente da falta de caráter deles, porque pra mim quem trai é falta de caráter, independente de a gente ter momentos de fraqueza ou não, eu sou daquelas que acredita que traição é falta de caráter. Eu tinha motivos pra trair também, nunca traí na minha vida, porque eu não ia conseguir chegar na pessoa depois e olhar pra cara dela e fingir que tava tudo bem. Então pra mim é falta de caráter. Se acontece de a pessoa ir lá trair, acho que o mínimo que ela tem que fazer é chegar e contar. Se ela tem caráter, ela não vai conseguir ficar com a outra pessoa sabendo que ela fez algo horrível, que hoje é considerado normal. E o Bruno, ele também foi traído e por isso a gente se conectou muito bem, sabe? Ele teve uma história ruim, eu tive algumas histórias ruins e a gente foi bênção na vida um do outro. E isso que diferenciou bastante, que fez eu olhar pra ele e pensar, eu acho que agora vai. Eu não precisava ficar me preocupando em mandar mensagem porque ele sempre me mandava mensagem. Eu acordava, já tinha um bom dia dele. Ele não ia dormir sem me dar boa noite. Ele realmente me dava valor, ele me tratou de uma forma que nenhum dos outros me trataram. E aí o que eu quero falar pra vocês é exatamente isso. Quando a escolha certa pra vocês chegar, vocês vão saber identificar, porque vocês vão olhar e vocês vão ver que é diferente. E não aceitem menos que isso, não aceitem menos do que vocês merecem, porque a gente merece o melhor de Deus. E vocês acham que aquilo que eu tive no passado, aquelas histórias que eu tive no passado, era o melhor de Deus pra minha vida? Eu merecia? Eu era uma pessoa boa, eu não fazia coisa errada, não era promíscua nem nada, mas eu sempre fui traída, nunca fui valorizada, mas eu também nunca me dava valor. Então tinha um lado deles, mas também tinha o meu. Eu aceitava, eu corria atrás, eu me rebaixava, eu me humilhava, eu me fazia de tapete. E se você está num relacionamento assim, ou se você está vivendo isso na sua vida, principalmente você que é cristão, que você já conhece a palavra, pare agora. Não aceite menos do que Deus tem pra você. Se ame, se valorize. Quando você aprender a se amar e se valorizar, aí sim a pessoa certa vai chegar. Não é a pessoa que Deus vai colocar na sua frente pra você escolher. É a pessoa que Deus vai te apresentar para que você enxergue que essa é a escolha certa a se fazer. E para você enxergar isso, primeiro você tem que se enxergar, porque se você não se amar, se não tiver amor próprio, se você não se valorizar, você não vai encontrar alguém que te valorize. Então se dê o valor, se ame em primeiro lugar e aí a pessoa certa vai chegar.